Funcionários da Câmara de Ribeirão continuam recebendo altos salários. Enquanto muita gente é obrigada a sobreviver com 1, 2, 3 salários mínimos, tem servidor recebendo muito, mas muito mais do que isso. Um problema que vem se agravando a cada mesa diretora. Mesmo depois que o Ministério Público iniciou um levantamento sobre os supersalários na Câmara de Ribeirão Preto, a gente percebe que a situação continua a mesma. O grande vilão para esses salários de encher os olhos de qualquer um são as gratificações que vão incorporando os ganhos. Perceba este funcionário. Ele exerce a função de agente técnico de administração. O salário base dele, R$ 2.879,60. Só que com uma incorporação de R$ 6.700 aqui, outra de R$ 12.000 ali, tem férias, diferença de férias, outros adicionais, que ao final resultam num total de R$ 61.484,32. Esse é apenas um dos exemplos, tem outros. Esse agente administrativo entrou na Câmara em janeiro de 2006. O salário base dele, R$ 3.057,74. Hoje, com as gratificações e incorporações, o total de vencimentos dele chega a mais de R$ 24.000. Problema que foi se agravando com a passagem de cada uma das mesas diretoras da Casa Legislativa. Através de leis e decretos, eles foram abrindo oportunidade para esses salários altíssimos e que causam revolta na população. Tudo começou em 2001 com a criação da Lei 9068, de autoria do então vereador Dácio Campos, que estruturou cargos e funções com suas respectivas gratificações e incorporações. A partir dela, emendas criaram novas funções de chefia e coordenação e vão acrescendo dígitos nos vencimentos dos servidores. A mais recente mudança veio em 2012. Partiu de Cícero Gomes, hoje investigado na Operação Sevandija. Na época, ele foi autor da Lei 2515. A lei em questão, em seu artigo 50, contempla os funcionários da Câmara, mudando a denominação e o nível salarial de dezenas de cargos. O atual presidente da Casa de Leis reconhece o problema, mas diz que só a Justiça pode mexer em algo que já foi incorporado ao salário dos funcionários. Nós temos que moralizar. Isso aí vem ao longo dos anos. São anos e anos que vem nessa farra, nessa festa aí, e acabou sobrando aí para os dias atuais. A bomba estourou agora. Caso alguém encontre ou saiba de algo irregular, que acione a Justiça, acione o Ministério Público, que o Ministério Público tome as devidas providências. Estamos aqui para cumprir ordem. O vereador Marcos Papa fez um projeto de lei que foi aprovado no início desse ano. Segundo ele, já corrige algumas discrepâncias. Antes, um funcionário comissionado que ganhava R$ 5.000, por exemplo, poderia prestar um concurso na prefeitura cujo salário era de R$ 1.500. Se ele fosse aprovado, receberia então R$ 6.500. Isso porque o salário do cargo de comissão era incorporado. Já fizemos uma importante correção, que era cortar quando um funcionário era comissionado, prestava um concurso com salário muito baixo e incorporava o passado de comissionado. Isso nós corrigimos e corrigimos também aquilo que vinha viciando esse processo, que era ter essa remuneração não compatível com o concurso que prestou. Isso nós já conseguimos colocar fim nessa legislatura. O vice-presidente da Casa de Leis diz que os supersalários são heranças de outras diretorias e que agora só a Justiça pode rever essa discrepância, mas que o cenário precisa mudar. Nós estamos encaminhando que a gente possa fazer de uma forma assim, estudos para ver quais são as situações que a gente possa mudar para um futuro. Porque não podemos pensar nas pessoas que já têm bens agregados e você falar, não, vou tirar. Não é assim. Então, o que a gente precisa ver, e o que eu acho que é interessante, que eu acho que é um problema da prefeitura, o salário tem que ser melhor para que não se tenha tipo de compensações. O segundo vice-presidente da Câmara vê com preocupação esses supersalários criados a partir das funções gratificadas e das incorporações por cargos de chefia. Para ele, a atual mesa diretora precisa se atentar para não cometer os mesmos erros do passado. A partir de agora, nós não vamos mais fazer com que isso aconteça, essas incorporações que foram acontecendo no decorrer dos anos e hoje levam um servidor público
político a ter um super salário de, às vezes, mais de 60 mil reais aí, referente às gratificações e tudo que levou nesse bolo. Agora, o que nós temos que ficar atentos é para que isso não volte a acontecer na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Hoje são inúmeros funcionários que recebem funções gratificadas, adicionais e incorporações. Só que será que os vereadores sabem quem recebe esses benefícios e exercem esses cargos de chefia? Olha, nós temos aí um coordenador jurídico, legislativo e administrativo. São essas 3 pessoas no qual eu tenho um contato direto, são as 3 pessoas que podem dar essa informação com mais precisão para vocês. Hoje o senhor não sabe dizer. A Câmara tem funcionários aqui remunerados, que têm a sua gratificação e, como eu disse no início da entrevista, uma coisa por vez nós estamos fazendo. Já eliminamos alguns excessos, dia a dia estamos tomando conhecimento. Quem são os funcionários, quais as gratificações que estão recebendo e por quê? Particularmente, eu não entro em detalhes para ver se é fulano ou beltrano, sabe por quê? Eu vejo as pessoas aqui dentro, procuro avaliar cada uma delas pela sua produtividade. Sinceramente, eu nunca tive interesse em saber quanto que ganha o chefe do Legislativo, ou a telefonista, ou sei lá, não é meu interesse. Meu interesse é ver quem é produtivo e quem não é produtivo. Não sei te dizer quantos são esses cargos, vou já pedir imediatamente para o presidente essa situação. Está mais do que comprovado que essas gratificações, prêmios, incentivos acabam incorporando nos rendimentos dos funcionários aqui da Câmara de Ribeirão Preto, criando então os super salários. A atual Câmara reconhece o problema, fala em moralidade, transparência, jeito diferente de encarar essa situação. Só que tem um documento já circulando nos gabinetes dos vereadores. Esse documento pode se transformar num projeto de lei que cria novos cargos com funções gratificadas, como, por exemplo, de encarregado de almoxarifado, também de chefe de seção de folha de pagamento. Além disso, cria uma comissão com 5 funcionários que vai cuidar de toda a parte cerimonial aqui da Câmara. Todos estes funcionários vão receber funções gratificadas. Mais uma vez, podemos estar diante de super salários. Em primeiro lugar, não procede. Isso aí é um estudo. Não é um projeto, não está na pauta, nunca esteve na pauta. Isso aí, em primeiro lugar, é um estudo que foi distribuído aos vereadores para que todos os vereadores analisassem, não só a mesa, mas os 27 vereadores desta casa analisassem. Qualquer iniciativa que represente mais penduricalho na remuneração dos funcionários será barrada. A Câmara agora precisa criar concursos de verdade para atrair talentos e trabalhar em benefício da população. Quem te passou essa informação que vai ser aprovado, não vai ser aprovado. Meu voto é contra e minhas justificativas também serão contra isso. Tem outros caminhos a serem feitos, não é assim, dar gratificação ou criar cargo comissionado. Você acredita que um projeto como esse possa passar pela Câmara hoje na atual conjuntura? Hoje não. Eu acredito que este projeto, nessa situação, não pode passar pela Câmara. Para o Observatório Social, a Câmara deve se atentar a essa situação e encontrar maneiras de que isso não continue acontecendo. O presidente relata que uma brecha, hoje existente no regimento interno, permite que essas mudanças nos salários aconteçam embaixo dos panos. O artigo 147 libera discutir em regime de urgência e sem justificativa assuntos que versem sobre a remuneração dos funcionários. Ele precisa de uma revisão urgente, porque ele atenta contra o princípio da moralidade, o princípio do interesse público. Ele coloca como uma exceção à parte de urgência aumentos de benefícios salariais. E isso não pode ocorrer, isso não é um motivo de urgência. André Costa para o Jornal da Clube. E veja agora quem são os vereadores que, em 2001, aprovaram a lei que estrutura a criação de cargos e gratificações da Câmara. Vereadores que foram favoráveis: Morandini, Barquete Miguel, Leopoldo Paulino, Cícero Gomes, Dácio Campos, Darcy Vera, Donizete Rosa, Joana Leal Garcia, Jorge Parada, José Alfredo, Coraúci Neto, Vicente Seixas, Baleia Rossi, Plauto Garcia Leal, Sebastião Xavier, Silvana Rezende, Silvio Martins, Evandeir Silva. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Se a população repudia bastante a situação. Aqui ao meu lado está o consultor político Hélder de Carvalho.
Helder, ninguém contesta se os benefícios oferecidos pela Câmara são legais ou ilegais. A questão é que a população acha o fato absurdo. Nesse caso, a sociedade tem razão? Boa tarde. Olá, boa tarde, Davi, boa tarde, Pulse, boa tarde, amigo que acompanha o Jornal da Clube. A sociedade tem razão a hora que a gente percebe que alguns abusos foram cometidos ao longo do tempo e acabam criando situações que extrapolam a normalidade, tanto no setor público quanto no setor privado, se a gente fizer um comparativo, né? A população precisa conhecer os responsáveis para saber de quem e como cobrar? Ora, é preciso saber o que acontece no meio político. Afinal, os representantes, as pessoas votam em seus representantes e é preciso ter um conhecimento sobre os atos de cada um, né? E isso, a gente está comentando assuntos que já foram realizados em legislatura anterior, mas é preciso saber o que aconteceu para que isso não volte a se repetir. Não se mexe em direito adquirido, mas, de acordo com a vontade da população, os atuais vereadores têm a obrigação moral de barrar futuros excessos salariais. Ora, a gente está num tempo, tanto em nível nacional, né, na política nacional, quanto na política nacional, local, de rever alguns conceitos do que a gente chama de velha política, né? Aquelas formas de se trabalhar, de se fazer política. Então, é preciso agora que, tendo acesso à transparência, a legislatura atual tem colaborado com isso também, e a população precisa conhecer, precisa ir atrás desses dados, precisa exigir que esses dados sejam realmente colocados para todos, para que a gente possa cobrar essas mudanças, né? Cobrar que as coisas sejam feitas de maneira mais clara e da maneira mais correta possível. O próprio regimento interno da Câmara dá possibilidade para que assuntos referentes a salários sejam votados às pressas. Existe motivo para isso? Olha, tudo que é votado às pressas causa uma estranheza, né? Então, às vezes, pode haver alguma necessidade urgente, precisa de uma votação mais acelerada, mas geralmente isso não é necessário no caso de salários e cargos e etc. Um dos grandes vilões que permitem os supersalários são as criações de cargos de chefia. É desses arranjos que a população cobra mudança? Olha, a gente se preocupa muito, às vezes, com a questão do servidor, né? O servidor, ele trabalha, ele merece receber, o servidor, ele tem que ganhar um salário bom. Porém, muitas vezes, alguns arranjos são realizados e causam esses absurdos, essa estranheza toda, né? E isso a gente tem que ficar em cima. Às vezes, não só com a chefia, mas com os arranjos, a gente tem que ficar atento para que isso não ocorra. Helder, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pulse. Ok, Davi?